Olá, Deus abençoe a sua vida. Se liga, você está no melhor canal de promoções do Brasil. Temos o maior Discord do país de promoções, são 25 mil pessoas caçando promoções o tempo inteiro. Assim como o nosso Twitter de promoções está para você na descrição. O meu objetivo e dos meus inscritos é fazermos uma alta ajuda. Então a gente sempre te mostra o que está melhor no mercado, onde está o preço mais barato. Esse é o intuito desse canal. Bacana? Se inscreva, deixa seu like, tamo junto. A gente tá aqui na Terabyte. A Terabyte, cara, ela voltou a super promoção do Water Cooler Orcus de 280 milímetros por 299. Cara, isso é preço de water de 120 milímetros no mercado. Esse produto tem o ar RGB mais a controladora, cara. Sensacional, sensacional mesmo. Então você tem o RGB controlável pela placa-mãe no ar RGB, tem a controladora, R$ 299. O Otter de 280, ele tem mais ou menos a mesma dimensão do que um Otter de 240, né? A fã é um pouquinho mais espessa, mais grossa. Então assim, a grande maioria dos gabinetes vão suportar, gabinete que for mid-tower, tá? A grande maioria, as dimensões dele está aqui, ó. Tá vendo? A fan dele é de 140, ah lá, 140 milímetros, né, a dimensão aqui. É, então ele tem duas fãs de 140 milímetros, um total de 280 milímetros. Então, na maioria dos gabinetes, você vai conseguir instalar ele de forma extremamente tranquila. É um pouco melhor do que de 240. Né? Você ganha ali um pouquinho mais de refrigeramento, é um produto que é perfeito para gelar qualquer CPU aí. Ele fica bem no equilíbrio entre 240 e 360. O preço realmente está um preço bem interessante por 299. A gente tem também a volta da RTX 3060 Ti por 4.999, um pouquinho mais salgado que teve no final de semana. Eu falei, avisei para vocês aproveitarem. Mas ainda está num preço ok, tá aí para você a 3060 Ti mais barata do Brasil no momento por 4.999, poder de RTX 2080 Super, que nada mais era que a segunda placa mais poderosa há um ano atrás, antes do lançamento das 3000. Então uma placa poderosa, apesar de ela ser uma 3060 Ti, né? Você vê que é uma placa forte, uma placa para 1440p Ultra. É uma placa que há um ano atrás era a segunda placa mais poderosa. Uma placa moderna tá aí para você num preço ok. Tem 2 anos de garantia direto com a Terabyte, tá? Essa garantia, a Terabyte, hoje eu tive uma reunião com a Terabyte, ela me avisou que vai aumentar. Então a garantia da Pallet é bem possível que vai para 3 anos de garantia. Então quem comprar vai ser beneficiado também pela garantia estendida. Então coisa boa, né? E a Pallet, né, que alguns acham que é lixo, que a marca é Mequetrefe, ela fabrica aí para a Galaxy. As placas de vídeo da Galaxy, que são famosas no Brasil, são produzidas pela Pallet. A Galaxy basicamente monta um sistema de refrigeração. Um produto interessante para você estudar com carinho, tá aí para você avaliar se compensa ou não. A gente tem também a RTX 3060 também da Pallet, aquele modelo One Fan, que é um modelo mais quente, né, uma estrutura mais simples de construção, então a placa trabalha um pouco mais quente. Isso não é assim uma coisa, um Deus nos acuda, mas para um game casual até que vai. Agora, para um gamer que vai jogar, o cara que vai jogar o dia inteiro, que vai usar a placa o dia inteiro, aí é melhor você partir para uma construção mais parruda. Daí esse modelo também, por 3.999, também vai ter os 2 anos de garantia. Com essa boa notícia que essa garantia provavelmente vai ser estendida. E a 3060, ela tem um poder ali, cara, de uma RTX 2060 Super ou de uma 2070 comum. A 2070 comum e a 2060 Super são placas que a diferença delas é 2, 3 FPS, é lado a lado. Assim como a RX 5700 também. Então a 3060 não é uma placa ruim não, uma placa interessante, uma placa boa, tá? Só que a 3060 Ti que a gente comenta que ela é 2 níveis acima. Então depois que você tem aqui, ó, 2060 Super, 2070, você tem a 2070 Super, 2080. Aí vem a placa 2080 Super, que é a correspondência de poder da 3060 Ti. Então você vai avaliar o que é melhor para você, cada caso é um caso, são placas muito boas, poderosas, então você vai avaliar se é o momento certo de você comprar ou não. Eu te mostro, a decisão é sua. A gente tem também aqui a Kabum, cara, com a RTX 2060, tá?
Também o OneFan da EVGA. Esse modelo aqui eu acho até bonito, né, cara, da EVGA, o OneFan. Só que tem um problema, gente. A EVGA, pelo que eu sei, a garantia dela é nos Estados Unidos. É a informação que eu tenho. Então você comprou, tem garantia? Tem, mas é na América. Então deu problema, você vai ter que entrar em contato em inglês no site oficial da EVGA. E aí você vai ter que seguir os passos que eles mandarem, que geralmente é mandar um vídeo, mandar fotos e tal. E aí você vai ter que mandar essa placa, caso eles validem esse RMA, você vai ter que mandar essa placa para o endereço nos Estados Unidos e o frete é bem alto. Então, infelizmente, cara, placa que não tá com RMA e garantia no Brasil, tá difícil a gente recomendar. Então, eu só tô falando isso porque é a informação que eu tenho. Então, você já fique ciente dessa realidade, tá? Então, uma 2060 com mais a fonte da EVGA de 600 watts, fonte normal, 80 plus bronze, nada demais, tá? E o cooler, tem aqui um cooler fan aqui de 140 milímetros da Corsair, tá saindo por 3.599. Não é um preço legal, não. Porque essa fonte aí, cara, na Terabyte tem fonte 650 watts por 280, aquela da GameMax. Tem mais ou menos a mesma equivalência. E olha que a da GameMax tem 3 anos de garantia, a da VGA tem 1 ano, se eu não me engano. Então, você tira aí R$ 300 aí da fonte mais o fan. Tá saindo por 3.200, 350 essa 2060. Eu não acho que é um negoção não, minha opinião. Uma fan só, a placa também quente, garantia nos Estados Unidos, então não gostei não. Mas eu te mostro, só dando minha humilde opinião, tô te deixando a par das informações. É você que vai julgar se compensa ou não, cada caso é um caso. Agora, aqui na Terabyte você tem a 3060 por 4K. Se você comparar, R$ 400 a mais, não tem a fan, mas é uma 3060. É uma placa melhor do que a 2060. Então aí que cada um vai julgar, vai achar se compensa ou não, cada caso é um caso. A gente tem também a GTX 1660 GDDR5. Não é a versão Super, é a versão normal 1660 GDDR5 da Pallet com 2 anos de garantia. Com essa boa notícia, a garantia poderá ser estendida, saindo por 2.599, que é o preço de muita 1650 do mercado. A gente já trouxe hoje para você uma 1650 da Galaxy lá na Byte por 1.899. Em pouco tempo aumentou o preço. O cada caso é um caso. Você vai estudar o melhor momento de você comprar. Tá aí uma 1660 por 2.599, tá bom? A gente tem também a RX 560 BIOS-D, que em termos de Brasil, que está salvando. Porque não tem nada até R$ 1.000 que compense de fato no Brasil, né? Essa placa ela é sensacional? Não. É uma placa antiga, uma placa de 2016, uma placa low-end de 2016. Então nós estamos falando de uma placa fraca. Quando você me pergunta, ela tem equivalência de qual placa? Mais ou menos uma GTX 950, mesmo sendo BIOS-D. Ela é melhor do que uma 750 Ti. Então, mas tá ali, não é muita distância essas placas não, tá? O que muitos faltam é avaliar as diferenças práticas de uma placa para outra quando a gente pega essas placas antigas, porque muitos falam como se uma 1050 fosse muito superior, uma 960 fosse muito superior. Não é bem assim. São melhores, mas não fazem milagre. Tá? Essas placas são placas antigas, low-end de 2016. Essa placa ela é mais voltada para 720p, 900p estourando. Tá? Alguns jogos dá para rodar em 1080p. Então tá aí, ela tem 4 gigas de VRAM, que é interessante para jogos competitivos. Em termos de jogos competitivos leves, ela vai rodar de boa, vai te dar uma boa eficiência, vai te dar uma boa performance. Então um produto também interessante aí para quem vai jogar Fortnite, Valorant, Free Fire, CS, LoL, Dota, entendeu? Interessantíssimo, principalmente para fazer live por conta dos 4 gigas de VRAM, tá bom? E o Casual Gamers, ele fez uma análise dessas placas e teve a diferença da 560 normal, sem nenhuma modificação para 550 de 15 FPS, né, de média. Aí ele mostrou para a gente aqui, se você desbloquear os shaders da 560, não tem tanta diferença assim atualizando a BIOS, né? Ele mostrou isso no vídeo dele. E se você fizer uma espécie de um overclock no MSI Afterburner, colocando as especificações da 560 de acordo com o que é pré-definido pela própria AMD, você vai ter um salto de eficiência aí, cara, de 8 FPS aí no Forza 4.
em porcentagem um ganho de 12,5% aproximadamente. Isso varia de um jogo para o outro, tá? Então, se você aumentar o clock da placa de 1176 para 1275, a memória de 1500 para 1750, você vai conseguir, vamos colocar uma média de 8 a 10%, que é uma coisa interessante. Todo ganho é interessante. Se você fizer um overclock mais parrudo, que é o que ele mostrou, passando a frequência da GPU para 1400 e da memória para 1900, você vai ter uma diferença realmente bem forte de desempenho. Aí fica bem interessante. Inclusive, a gente chega a encostar nessa realidade, você encosta no desempenho da GTX 1050 comum em estoque. Chega até, na verdade, a ganhar da 1050 em estoque. Então, essa placa ela pode ser sim uma saída para quem realmente quer comprar placa no Brasil com nota fiscal e garantia. Uma outra alternativa nessa faixa de R$ 1.000 a R$ 1.100 seria uma 1060 usada no AliExpress, ou com PCB novo já na faixa de 1400 a 1060 de 3 GB, tem um poder no RX 570, com certeza é melhor, bem melhor do que o RX 560. Então você tem essas alternativas que você pode realmente avaliar. A gente tem também aqui na Terabyte a memória Gale Evo Potenza de 8 GB 2666 por R$ 248, que é um preço interessante, uma memória interessante para quem vai montar computador Intel 10ª geração. Quero montar um PCzão com i3 10100, com i5 10400. É interessante porque em placas intermediárias e de entrada eles vão rodar em 2666, então não precisa de uma memória mais forte. Você tem a pretinha por 248 e você tem a vermelhinha por 248. A gente tem também a Pichau com a sua memória Delta RGB de 8 GB 3200, saindo por 289, um preço ok, um preço interessante. E você tem a Terabyte com a memória Gale RGB Orion de 8 GB, também 3200, saindo por 279, tá? Essas memórias são todas CL16, tá, gente? Então na Terabyte está um pouco mais em conta quando a gente compara a situação com relação a Pichau. São ambas empresas interessantes, produtos interessantes, está aí para você na tela. E você tem também a Pichau com a memória de 8 GB RGB 3600 por 299, um preço interessante. Bom, a gente tem aqui na Terabyte, cara, a memória da Gale Orion RGB, né? 3600 MHz, está saindo por 289. Bem interessante esse valor quando a gente compara, está um pouquinho mais em conta que a memória da Pichau. Então ambas as empresas são interessantes, essas memórias CL18 3600, tá? E a memória 3200 CL16, tá? Mas série 18 para 3600 está dentro, está interessante, porque quanto maior essa frequência, a latência, o time vai se alargando. Então, série 18 para 3600 é bem aceitável, é bem tolerável, tá aí para você. A gente tem também aqui o kit up, cara, com uma ASRock A520 HDV mais o Ryzen 5 5600G por 2.299, interessante, né? Bem interessante, porque essa placa-mãe ela custa mais de R$ 500. Eu vou considerar R$ 500, que é um bom valor para uma A520, né? Então, o processador, o 5600G, está saindo aí na base de R$ 1.800, né? Uma coisa a se pensar, tá aí para você a nova APU da AMD. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deus abençoe a sua vida. A gente mostra, a decisão sempre é sua. Avalie o momento da sua compra. Deus abençoe a sua vida. Tamo junto e até a próxima.